Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Culto em Casa nessa quarta-feira, 30 de setembro, última quarta e também último dia do mês. O mês de setembro está indo embora. E nada melhor do que a gente estar na presença de Deus, agradecendo a Ele por mais um mês que Ele nos deu, com vida, com saúde. E nessa noite nós vamos, além de agradecer, nós vamos louvar a Deus através da música, nós vamos orar, nós vamos estudar a palavra e agora vamos então pedir a bênção de Deus sobre esse tempo que vamos passar na presença dEle. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um mês que o Senhor nos deu de presente e por mais esta oportunidade de podermos louvar o Teu nome. Que o Senhor esteja conosco. Nessa noite nós vamos agora louvar o Teu nome através da música, através da oração, do estudo da palavra e pedimos que o Senhor abençoe e que o Senhor aceite a nossa adoração em Tua presença. Perdoe, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E vamos então começar agora o louvor através da música, cantando aquele hino que é a nossa marca registrada de toda quarta-feira. É tudo por Ele.
Falei, esse hino já virou até o nosso hino oficial, né? De toda quarta-feira. E ele é muito lindo. Ele nos reafirma essa certeza de que Deus, ele é a fonte de tudo na nossa vida. Não é verdade? Ele é aquele que nos abençoa, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá disposição, enfim. E aí a gente chega a essa conclusão que, de fato, é tudo por Ele. E agora eu quero convidar você para juntos louvarmos o nome de Deus através de um hino que fala de entrega, um hino que fala que nós precisamos ser muitas vezes renovados, refeitos, transformados por esse Deus maravilhoso. Vamos então, como um vaso, nos colocarmos agora nas mãos do oleiro.
Na verdade, sempre precisamos ser quebrados e refeitos por esse Deus maravilhoso que tanto nos ama. A nossa vida, nós sabemos que ela não é perfeita. Nós somos maus por natureza, mas Cristo, o nosso grande oleiro, está disposto a transformar aquilo que é necessário na nossa vida se tão somente permitirmos. E que bom que nessa noite você e eu estamos colocando a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus e permitindo que Ele faça os milagres necessários. Nesse momento eu quero, antes de chamar as nossas crianças, e por sinal elas já podem vindo, já podem chegando aí que daqui a pouco vai ter a historinha especial para elas. Mas eu quero mandar um forte abraço a todos os irmãos do nosso distrito de Araranguá. Que Deus abençoe a cada um de vocês com a paz e com a graça de Cristo. Que vocês continuem firmes em Jesus, continuem buscando ao Senhor. Não é porque estamos em pandemia que nós estamos tirando férias espirituais. Não existem férias espirituais. Todo tempo é tempo de buscar a Cristo. E que bom que você está aqui conectado. Que Deus abençoe você. Muito bem, crianças já estão aí sentadinhas, aguardando o início da historinha especial. Então, preste atenção. Lá vai a história. Olá, crianças! A história de hoje se chama Morta ou Viva? O verso para decorar está no livro de João, capítulo 11, verso 25, e diz: Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. A mensagem é: adoramos um Deus que nos dá vida eterna. Você já ficou muito, mas muito doente? Doente ao ponto de não conseguir comer nem levantar da cama e ter que ir para o hospital? Talvez o médico tenha lhe dado alguns remédios e até uma injeção. Hoje vamos aprender sobre uma garotinha que precisava muito que alguém a curasse. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava doente há algum tempo. Seus pais tinham feito de tudo para que ela melhorasse, mas ela foi ficando cada vez mais fraquinha. Os pais amam seus filhos e fazem qualquer coisa para ajudá-los a melhorar. Então, imagine como Jairo ficou angustiado ao ver que a sua única filha tinha uma doença tão grave. Ele não queria sair do lado dela. Ele chamou médicos e outras pessoas, mas ninguém podia ajudá-la. Então, Jairo pensou em Jesus. Todos falavam dos seus milagres. Esta era a última esperança de Jairo. Então ele sussurrou no ouvido da filha: Estou indo procurar ajuda. Jairo saiu de casa e foi o mais rápido que pôde até a casa de Mateus. Ele sabia que encontraria Jesus ali. Minha única filha está muito doente, pode morrer. Preciso que o Senhor venha até a minha casa e coloque suas mãos sobre ela. Assim ela vai ficar boa. A fé que Jairo demonstrou agradou Jesus. No mesmo momento, ele saiu da casa e começou a seguir Jairo até a casa dele. Mas havia uma enorme multidão esperando que Jesus saísse da casa. O povo cercou Jesus enquanto ele andava. Eles se empurravam e davam cotoveladas uns nos outros para tentar abrir o caminho. De repente, Jesus parou e disse: Quem me tocou? Senhor, com todas essas pessoas aqui se empurrando, como pode perguntar quem o tocou? Pedro não podia acreditar que Jesus tinha feito aquela pergunta. Jesus continuou olhando ao redor e finalmente uma mulher se apresentou. Fui eu que o toquei, Senhor. Estou doente há muitos anos. Gastei todo o meu dinheiro tentando sarar. Achei que se eu pudesse apenas tocá-lo, eu já ficaria curada. Jesus ficou feliz ao perceber a fé daquela mulher. Ele não poderia simplesmente continuar andando e deixá-la para trás. Fique feliz. Você está curada porque teve fé em mim. Vá em paz e aproveite a vida. Antes que Jesus e Jairo continuassem a andar, um dos servos de Jairo chegou por entre a multidão e disse: Não incomode mais o mestre. Sua filhinha morreu. Pobre Jairo, que golpe terrível para o seu coração de pai, que tristeza! Mas Jesus olhou para Jairo e disse: Não se preocupe. Apenas tenha fé.
Jesus pediu que Pedro, Tiago e João o seguissem até a casa de Jairo, e eles se apressaram para chegar lá. A casa de Jairo estava cheia de gente e todos chorando muito alto. Alguns nem conheciam Jairo, mas estavam ali demonstrando a sua simpatia e chorando junto com os familiares e amigos. Mande embora essas pessoas. Sua filha não está morta, está apenas dormindo. As pessoas riram quando ouviram Jesus falar isso, porque sabiam reconhecer quando uma pessoa estava morta. Mas Jesus ignorou a sua falta de fé e levou os 3 discípulos para dentro da casa, junto com Jairo e sua mulher. No quarto da menina, Jesus ficou ao lado da cama e estendeu a mão para a garota, dizendo: Menina, levante-se. A garotinha abriu os olhos e sentou-se. Imagine o seu grande sorriso quando ela olhou para os olhos de Jesus. Vocês devem dar algo para ela comer. A filha de Jairo estava viva e saudável de novo. Jesus não se alegrava apenas em curar as pessoas, mas também em dar vida nova para elas. Jesus também veio à Terra para nos salvar da morte e nos dar a vida. Nós adoramos um Deus que dá vida eterna. Viram, crianças, que história especial? Nessa história, Jesus nos mostra uma grande verdade. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. E quando ele voltar nas nuvens dos céus, todos os que morreram acreditando nele serão ressuscitados. Então, crianças, se vocês têm saudade de alguém que a morte separou de vocês, nunca se esqueçam. Quando Jesus voltar, nós teremos a linda oportunidade de reencontrar essas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e saibam que Ele os ama muito. E agora, quero lembrar aqui a todos que estão nos acompanhando. Já fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina? Já garantiram o alimento espiritual para o ano 2021? Ainda não? Então, ainda dá tempo, tá bom? Corre lá, estão os números aí na tela, anote, dê um print, tire foto, enfim. Entre em contato e garanta já o seu alimento espiritual para o ano de 2021. Agora, eu quero louvar a Deus pelo mês de setembro e pelas decisões que nós tivemos em nosso distrito durante esse mês. Foi um mês bastante especial. E na Igreja do Morro dos Conventos nós tivemos ali a Nádina, que foi batizada, conforme vocês estão vendo aqui. Deus abençoe a Nádina grandemente e que ela continue firme em Cristo. Também quero mandar um abraço aqui pela linda decisão do Carlos e a Chasmine, um jovem casal que entregaram a vida a Cristo, e também a Thaís, lá na igreja do Arroio do Silva, né? Que Deus abençoe muito vocês. E também o Charles e a Daniele, um jovem casal também que entregou a vida a Cristo no último sábado na Igreja Central, e também a Mariana. Todos eles, vocês veem aí na tela, e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá bom? E continuem firmes em Cristo. E já quero também louvar o nome de Deus, porque neste próximo sábado na Igreja Central nós teremos mais batismos. Então que Deus continue abençoando e confirmando no coração as decisões que já foram tomadas. Agora nós vamos então entrar no nosso momento Wi-Fi Cell, o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar em favor da Flávia. A Flávia, ela é uma amiga da igreja e ela está lutando aí contra um câncer, foi desenganada pelos médicos. Então que Deus esteja cuidando dela, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, que com certeza está. Antes de nós pedirmos, Deus já conhece todas as coisas, e que Deus continue cuidando dela. É a nossa oração, a fim de que ela tenha paz no coração. Nós vamos também agradecer a Deus pela cirurgia que o pai do nosso querido irmão Luciano passou na última quinta-feira. Graças a Deus foi tudo bem, está se recuperando e cremos que logo estará 100% para voltar às suas atividades normais. Que Deus esteja o abençoando. O outro pedido especial é pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Precisamos do Espírito Santo.
pois somente com Ele é que nós teremos o poder para pregar o Evangelho, para testemunhar com alegria do amor de Jesus. Então, vamos pedir pelo Espírito Santo na nossa vida. E também nós vamos orar em favor de todas as pessoas que estão aí acamadas, que estão doentes, que o Senhor esteja levando a cura a cada uma delas, tá certo? Então, nesse momento, você que pode, vamos orar. Querido Pai maravilhoso, te agradecemos pelas bênçãos em nossa vida e pelo teu cuidado amoroso conosco. Nós queremos, Pai, nessa hora te agradecer muito porque a cirurgia do pai do nosso querido irmão Luciano foi, graças ao Senhor, um sucesso. Ele está se recuperando bem e continue com a sua mão sobre ele. Também, maravilhoso Pai, nós entregamos em tuas mãos um pedido muito especial. Que o Senhor esteja cuidando da Flávia. Ela está desenganada pelos médicos. Que o Senhor venha trazer a paz e, segundo a tua vontade, trazer a cura à vida dela, pois o Senhor pode. Cremos no teu poder. Também, maravilhoso Deus, nós queremos pedir ao Senhor a pessoa do Espírito Santo. Queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo esteja na nossa vida, esteja na vida da tua igreja, para que assim cumpramos a missão que o Senhor nos confiou, que é amar o nosso semelhante, que é falar do Evangelho eterno, que é suprir as necessidades, que é poder apresentar a Jesus a um mundo que está perecendo. Pai querido, tenha misericórdia de nós, nos perdoe e derrame o teu Espírito na nossa vida. Também, maravilhoso Pai, oramos em favor de todos os teus filhos que estão doentes. Leve cura a cada um deles, Pai. Por bondade, que o Senhor venha trazer a cura a eles, venha dar também a paz e venha dar também o consolo a todos os familiares que estão nesse momento, Pai, aí lutando também junto com seus queridos nesse momento que estão estes internados. Pai bondoso, te louvamos pelo mês de setembro, que foi um mês especial. Te louvamos pelas decisões que foram tomadas ao teu lado. E também oramos em favor, Pai querido, das pessoas que já estão com a decisão no coração e que serão batizadas em breve, até o final do ano. Que o Senhor esteja indo à frente, cuidando de cada uma delas. Agora, maravilhoso Pai, abençoe o estudo da Tua Palavra e que o Senhor fale ao nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora que já falamos com Deus, Deus falará conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante, até o versículo 31. Hoje nós vamos estudar a parábola do rico e o mendigo, famosa parábola do rico e Lázaro. E ao estudar essa parábola hoje, nós vamos então fechando o ciclo do estudo das parábolas nas quartas-feiras aqui no nosso culto em casa. Na próxima quarta-feira, nós entraremos numa nova série de estudos, tá certo? Então hoje estamos fechando aqui o estudo das parábolas. Então vamos à leitura, já pegou aí a sua Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 16, o versículo 19 até o 31. Na minha tradução, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males.
Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Acabamos de ler essa famosa parábola do rico e Lázaro, e como em todas as outras parábolas, Jesus sempre tem um ensinamento central para nos transmitir através das suas parábolas. E nessa parábola, quando a gente faz uma leitura assim rápida, parece que Jesus está querendo nos ensinar sobre o que vai acontecer ou o que acontece depois que uma pessoa morre. Ao fazer uma leitura superficial, chegamos à conclusão que quem morre e não aceitou a Cristo está sofrendo em tormentos no inferno. E por outro lado, quem aceitou já está no seio de Abraão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi com esse objetivo que Jesus contou essa parábola. Por que não foi com esse objetivo? Primeiro, porque o inferno que a Bíblia apresenta, ele não é da maneira como muitos acreditam. Não existe um inferno agora onde as pessoas más que morreram estão lá sofrendo, agonizando, sendo atormentadas. A Bíblia não diz em nenhum momento que existe isso. A Bíblia sim diz que acontecerá um dia o juízo de Deus. E dentro desse juízo, aí sim, os que não aceitaram o amor de Cristo sofrerão no fogo a condenação. E ali então haverá choro e ranger de dentes. Aí você pode falar, pastor, mas a expressão que a Bíblia usa de que aqueles que foram condenados vão sofrer a condenação do fogo eterno. As chamas vão se consumir, ou melhor, não vão se consumir, e elas permanecerão pelos séculos dos séculos. Nós devemos entender isso de maneira como uma forma idiomática. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for na carta de Judas, no versículo 7, ali é nos dito o seguinte: é nos dito que Sodoma e Gomorra, elas sofreram o juízo e foram postas como exemplo do fogo eterno. Eu pergunto, Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não. Eu tive até o privilégio de, ano passado, estar na região onde era Sodoma e Gomorra e não tem mais fogo lá não. Por sinal, o que tem lá não tem vida. E uma das coisas que tem lá próxima de onde era Sodoma e Gomorra é justamente o Mar Morto. Também um mar sem vida, como já diz o nome, né? Mar Morto. Então veja que quando fala-se de fogo eterno, não é que vai ficar queimando para sempre, mas é a ideia de queimar sem se apagar até que tudo se consuma. Até porque, para pensar, imagine Deus durante agora a eternidade que Ele vai nos dar, nós, os salvos em Cristo, estaremos lá com Ele, celebrando a vida eterna, e Ele tendo a consciência de que tem, por outro lado, filhos que estão agonizando, sendo atormentados. Que caráter é esse de Deus? Mas alguém pode falar, mas Deus é justo, pastor. Deus é justo, por isso que Ele vai dar essa punição. Eu concordo com a justiça de Deus e eu creio que Ele reservou um dia para julgar todas as pessoas, conforme a palavra de Deus diz. Mas, por outro lado, pare para pensar que caráter de justiça é esse. Imagine que o seu filho desobedece à sua ordem e você deixou claro para ele, olha, se você não fizer isso aqui que eu estou dizendo que é para fazer, você vai sofrer essa consequência, você vai ter esse castigo. E aí acontece que o seu filho desobedece a sua orientação
E você então coloca o seu filho de castigo. Merecido, você está sendo justo. Mas agora você seria justo de deixar o seu filho o resto da vida dele de castigo por causa desse erro? Aí já fica difícil entender, não é verdade? Então, da mesma forma, Deus não vai dar um castigo eterno onde a pessoa conscientemente vai estar colhendo ali e pagando esse castigo. A grande verdade é que Jesus, ou melhor, Deus apresentou lá no Jardim do Éden para Adão e Eva: no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. E aí vem Paulo em Romanos e nos apresenta: o salário do pecado é a morte. É morte, gente. Morte é o oposto de vida. Não tem como uma pessoa que está morta continuar viva. Então ela não morreu. E se a pessoa que morreu, ela está viva em algum lugar, de que vale a ressurreição? Porque a Bíblia fala que Jesus voltará nas nuvens dos céus para nos ressuscitar. E se a pessoa já está lá no céu, desfrutando as bênçãos de Deus, para que ressurreição? Pegando emprestado a história do outro Lázaro, o amigo de Jesus, que foi morto e depois de 4 dias Jesus ressuscitou. Lázaro era amigo de Jesus, com toda certeza, seguindo a crença de que a pessoa quando morre ou ela já vai para o inferno ou vai para o seio de Abraão. Lázaro estava no seio de Abraão, estava curtindo agora um belíssimo lugar, que lugar gostoso, não é verdade? E aí agora então ele ouve uma voz dizendo: Lázaro, volta. E aí? Lázaro voltando, Jesus estava tão legal lá. Aí Jesus fala: não, Lázaro, é que eu tinha que fazer esse milagre para mostrar que eu era o Filho de Deus. E me entenda, por favor. Você está entendendo que fica estranho? Então, compreendendo a Bíblia sobre a questão da morte, a gente chega à conclusão, há muitos textos que a Bíblia apresenta, que a morte ela é um sono. E se você quer mais informações sobre esse tema do estudo sobre a morte, eu convido você a entrar na página da Igreja Central de Araranguá, no Facebook. E nós temos ali a série A Maior Esperança, tá bom? E uma das séries vai ter justamente o título O Mistério da Morte. E aí você vai lá, assiste com calma, ali tem os textos, tem todas as explicações e se ainda ficar com alguma dúvida, nos procure que a gente está à disposição para juntos, através da Bíblia, compreendermos mais e mais da vontade de Deus. Mas então, se Jesus não estava ensinando aqui sobre a morte ou o que vai acontecer depois da morte, qual era o objetivo do ensino de Jesus nessa parábola? Então, havia uma crença no tempo de Cristo de que os ricos eles tinham o céu garantido. Por outro lado, os pobres, a morte eterna, a perdição. E Jesus veio então com essa parábola justamente mostrar que não é bem assim. Não é a riqueza que determina o meu destino. Não é a pobreza, por outro lado, também. Mas o que determina o meu destino é a confiança num Deus que pode me salvar, num Deus que pode me restaurar. E sabe o que Jesus estava querendo também dizer com esta parábola? É que as nossas escolhas hoje determinam onde passaremos a eternidade. Na parábola, Jesus apresenta ali o rico. A descrição que se faz desse rico é que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e ele todos os dias se regalava esplendidamente. Ele era um camarada bem de vida, era um camarada rico, um camarada que comia o que tinha vontade, um camarada que viajava para onde queria, um camarada que não tinha problemas com ele, porque ele tinha dinheiro. Ele andava bem vestido, ele tinha um ótimo carro, a conta bancária estava sempre no azul e com muita sobra. Até aqui, nenhum problema. Até aqui, nenhum pecado. Até porque ser rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é o que nós fazemos com a riqueza, o que nós fazemos com o dinheiro. E segundo a narrativa,
diz que havia também um mendigo chamado Lázaro, que ele morava, ele ficava na porta daquele homem rico. No tempo de Cristo, não era comum como hoje ter hospitais. Então as pessoas que eram doentes, elas procuravam ficar justamente na casa de uma pessoa mais rica para que pudesse receber de alguma forma uma ajuda. E é dito aqui que a única ajuda que aquele homem mendigo recebia era justamente dos animaizinhos que vinham para lamber as suas úlceras. Aqui diz que os cães vinham lamber as úlceras daquele homem. E ele só desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, né? Mas, pelo contexto que Jesus conta a parábola, aquele homem rico não parava para ajudá-lo. Para a gente ter certeza de que Jesus, nessa parábola, ele está tratando justamente sobre as nossas escolhas e o que estamos fazendo da nossa vida em relação ao nosso próximo, aqui no capítulo 16, verso 14, diz o seguinte: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Por que estavam ridicularizando Jesus? Né? Porque no capítulo 16, do verso 1 até o verso 13, ele conta a parábola do administrador infiel. E aí depois diz o seguinte: Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então veja, o que introduz Jesus contar a parábola do rico e Lázaro é justamente esse embate, né, ideológico entre Cristo e os fariseus. Os fariseus estavam ridicularizando a Jesus porque ele estava contando parábolas que tocavam no coração justamente ali da ideia da avareza. E aí Jesus fala: olha, vocês têm por costume ficar justificando a vocês mesmos. Só que no reino dos céus não é assim não. E aí então Jesus vem com essa parábola. E como nós vimos, aquele homem rico que poderia ter ajudado aquele pobre, não ajudou. E aí agora Jesus então conta o destino dos dois. O rico que aparentemente estava salvo, se perdeu. E o pobre, que aos olhos da sociedade estava perdido, foi salvo. Aqui nessa parábola, Jesus nos ensina algumas lições importantes. E a primeira delas que eu quero destacar é que esse homem, ele não era um descrente. Tanto que ele, no decorrer da parábola, quando ele vê Abraão, ele fala: Pai Abraão. Os judeus, eles tinham orgulho de serem chamados de filhos de Abraão. Os judeus tinham orgulho de saber que eram da linhagem de Abraão, até porque Abraão foi considerado o pai da fé, o amigo de Deus, e os judeus se orgulhavam disso. Mas o que nós aprendemos com a história desse homem é que não basta se orgulhar de ser da linhagem de Abraão. Não basta ter Abraão como um pai da fé. É preciso ter intimidade com Deus. E sabe o que esse homem nos apresenta, esse rico? Ele confiava na sua própria justiça. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava na história da narrativa bíblica. Mas o problema é que ele não colocava em prática. Ele tinha ali à sua porta um homem que estava precisando de ajuda. Mas ele vivia como se aquele homem também não vivesse. E sabe, hoje, nós que frequentamos a igreja, nós que um dia fomos batizados, nós corremos o risco também de confiar na nossa própria justiça. Ah, eu já fui batizado. Ah, eu acredito em Jesus. Nós corremos o risco de ficar somente nesses dois requisitos e de não estarmos de fato praticando a essência do reino de Deus, que é o amor, que é a compaixão, que é o atender ao necessitado.
que é demonstrar através da nossa vida que estamos ligados a Cristo. Nós podemos confiar em nós mesmos, confiar nas nossas boas obras e achar que isso já é o suficiente. Eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu vou à igreja todo sábado, eu tenho a minha comunhão com Deus todas as manhãs, mas não baseie a sua salvação nisso. Sua salvação deve ser baseada em Cristo. E aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem comunhão com a igreja, ele naturalmente vai ter um coração mais parecido com o de Deus, se tão somente como um vaso nas mãos do oleiro, ele se permitir quebrar e se refazer diariamente. E aí ele passa a olhar para as pessoas que estão à sua volta com o olhar de Deus, não com o olhar humano. Não com o olhar de justiça, mas com o olhar de compaixão. E é interessante que nessa parábola, aquele homem rico, que quando ele viu Abraão e o chamou de pai, porque ele era também uma pessoa crente, uma pessoa que acreditava em Deus e tinha orgulho de ser filho de Abraão, ele faz um pedido quando ele vê que não tem mais como sair de lá. Ele pede para que Abraão envie alguém ali que morreu, para que vá falar com os seus parentes, para que eles também não venham para aquele lugar que ele estava. Pois assim eles seriam advertidos e tomariam a decisão de não se perderem. Com esse pedido ele estava dizendo também para Deus, Deus, se eu tivesse a oportunidade de um morto lá e falar para mim tudo isso, eu teria me convertido. Que ledo engano. A grande verdade é que a pessoa que não tem comunhão com Deus e que não consegue ouvir Deus falando através da sua palavra, pode até um morto ressuscitar. Essa pessoa não vai ser transformada. Ela pode até ficar impactada no momento com a questão, mas não vai produzir efeito. Porque só produz efeito no coração daquele que a Bíblia já está fazendo efeito. E foi isso que Abraão disse. Olha, no verso 19, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm a Bíblia, se apeguem à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala ao coração e ela transforma. Se eles querem ser convertidos, se apeguem à palavra, porque é ela que vai transformar. Na palavra existe vida. Por mais que eu mande alguém lá para falar para eles, eles não vão se converter. Então, queridos, precisamos nos alimentar da palavra. O tempo para escolher onde vamos passar a eternidade é hoje, é agora. Não podemos viver do jeito que a gente quiser, deixando a nossa vida à sorte. Vamos ver o que vai dar quando Jesus voltar. Não. Nós temos hoje a oportunidade de escolher a quem nós vamos servir. Nós temos hoje a oportunidade de ler a palavra, de se alimentar dela e permitir que ela transforme o nosso coração. Conforme foi dito na parábola por Jesus, ouvir a lei e os profetas, ouvir a palavra de Deus, faz com que o nosso coração seja transformado e convertido. Se não tiver palavra, nenhum milagre vai fazer efeito. Nenhum milagre vai transformar vidas. É somente por meio da palavra, em contato com ela, que o nosso coração ele fica fértil, para que então os milagres de Deus aconteçam no nosso viver. Deus, nessa noite, está chamando você e a mim para repensarmos a nossa vida. O que é que está em primeiro lugar no nosso coração? Será que são as riquezas? Quando eu falo as riquezas, não estou me referindo somente ao dinheiro, mas há muitas outras riquezas que podem tomar o nosso coração. Tudo aquilo que na nossa vida toma o lugar de Deus se torna uma riqueza. Onde estiver o seu tesouro,
ali estará o seu coração. Foi isso que Jesus disse. Então Deus está nessa noite, através dessa parábola, falando a você e falando a mim. Filhos, quem é o primeiro na vida de vocês? Se vocês deixarem eu ser o primeiro na vida de vocês, vocês verão então a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Permitir que Jesus seja o primeiro na nossa vida é certeza de paz, é certeza de à noite deitar a cabecinha no travesseiro e, apesar dos problemas e dificuldades, dormir. Deixar Jesus ser o primeiro na nossa vida é sinônimo de alegria, é sinônimo de esperança, é certeza que tudo vai terminar bem. Então, e aí? Quem é o primeiro no seu viver? Ouça essa música e deixe Deus falar ao seu coração. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na
ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Louvado seja Deus porque você deixou Jesus ser o primeiro na sua vida nessa noite. Louvado seja Deus, porque como ouvimos, se Ele não for o primeiro, é tudo uma pura ilusão. Que Deus abençoe você e permita-me orar contigo nesse momento. Vamos falar com Deus. Querido Pai, eu te agradeço pela vida desta pessoa que tomou a feliz decisão ao teu lado, de deixar com que o Senhor seja o primeiro na vida dela. Pai querido e bondoso, nos ajude a cada dia a escolhermos, a fazermos as decisões corretas, baseadas e motivadas pelo Teu amor, para que assim, ó Deus, tenhamos a certeza de que tudo terminará bem ao Teu lado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a certeza da salvação a cada dia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo culto, se Deus quiser.